pé pela bondade de Deus. Confesso aos irmãos que eu queria ouvir mais hoje do que falar. Mas é Deus que dirige, né, irmãos? Quero convidá-lo para abrir a Bíblia, um texto sagrado de 2 Samuel, capítulo de número 9. Esse texto é conhecido. Deus colocou esta palavra no meu coração. Vamos estar lendo, né? O capítulo 9, versículo de número 1 a seguir. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Pode tomar o vosso assento, queridos irmãos. Queridos, a palavra de Deus, ela nos inspira. Nós estamos diante de uma palavra que nos traz alegria, nos traz gozo, nos traz esperança. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós deparamos com a história do rei Davi, que é muito linda. Sempre quando falamos de Davi, nós tiramos lições preciosas, porque Davi ele foi sempre um homem que ele se espelhou na direção de Deus. Os seus salmos falam por si só, né? Salmo 27, ele traz a reflexão que o Senhor é a minha força, o Senhor ele é a minha luz, e nele eu confiarei. Fala: ainda que os malvados me cerquem, me rodeiam, todavia eu vou continuar confiando no Senhor. Este Davi, que ele traz aqui um comportamento comovente de Davi para com esse moço, Mefibosete, ele cumprindo aqui a vontade de Jonatas, da aliança que os dois fizeram quando ainda estavam vivos. Traz aqui um retrato. Esse texto traz uma realidade para nós. Eu faço uma comparação do que Jesus ele olha para mim e para você com um olhar de misericórdia, de bondade e graça e nos alcança, ainda que nós não merecemos, porque esta história ela reflete isso. Mefibosete, que era um filho de Jonatas, a Bíblia fala que ele ainda pequeno, quando Saul estava em guerra e houve aquela correria toda, e a sua mãe, com medo de morrer, porque um rei tinha acabado de morrer, ela sai desesperada, pega a criança, sai correndo, e nessa trajetória há um acidente. A carruagem passa por cima daquela criança e ela fica aleijada. A mãe morre, sobra Mefibosete. Imagine uma criança crescendo, sabendo que perdeu os seus avós, perdeu seus pais, perdeu toda a herança, porque agora Saul não é mais rei, perdeu a esperança, perdeu a motivação, perdeu tudo. E aquela criança vai ser levada para um lugar distante.
E a Bíblia traz algum significado. Quando nós olhamos para o texto que alegra o coração, é que Davi, ele faz uma pergunta: resta ainda alguém? Resta ainda alguém para que eu possa usar de bondade? Imagine um homem natural, irmão, fazer isso, com uma aliança que ele fez com um amigo. Resta alguém ainda, alguém aí que eu possa usar de bondade, da linhagem de Jonatas, que o meu desejo é cuidar. Eu fico vendo Deus olhando para a terra e procurando um perdido, um sem esperança, um sem paz, um sem alegria. Ainda tem alguém para que eu possa perdoar, para que eu possa encontrar. Observe que Deus, irmãos, Ele está olhando para nós. Será que na sua volta não tem alguém? Talvez você chegou nesse culto e você é a simbologia do Ziba, daquele que está de fora, mas está vendo tudo, e vê o sofrimento de alguém, vê o sofrimento do outro, mas não vê perspectiva. Mas Deus olha para você e diz assim: você está vendo alguém que precisa de misericórdia? Você consegue olhar para alguém que precisa de perdão, que precisa de uma transformação? Você vê alguém? Deus está falando conosco aqui, irmão. Porque quando a gente olha, a gente vê Mefibosete, o sofrimento. Mas a pergunta que Davi faz é para Ziba: tem alguém para que eu possa ter bondade, usar para com ele de bondade, e para que eu possa fazer alguma coisa? Assim Deus chama o homem do paraíso que estava caído, e Ele quer restituir esse homem, e Deus faz o plano, e nós já entendemos, porque nós conhecemos a história, o que Deus fez desde o jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nós fomos um dia encontrados por esse Jesus. Mas observe a miséria de Mefibosete neste texto. Esse moço, essa criança que cresce, ele estava onde? Para aqueles que são leitores da Bíblia, já tem a noção do que eu estou dizendo. Ele estava, a Bíblia diz que ele estava lá em Lodebar. Lodebar vai trazer para nós o significado: uma terra sem pasto, uma terra seca, uma terra sem alimento, uma terra de miséria. Era o estado de Mefibosete, se encontrava em Lodebar. Era eu e você um dia sem Jesus. Era um dia eu e você sem esperança, sem gozo, sem alegria, sem perspectiva de vida. Era alguém que estava em Lodebar. A situação de Mefibosete era essa. Ele está na onde? Está lá em Lodebar. Em Lodebar, tanto lugar bom para ficar, tem que ficar logo em Lodebar. E você vê o estado vendido na casa de Maquir, que significa vendido. Ele está em Lodebar. Imagine alguém num lugar sem pasto, sem alimento, e agora na casa de Maquir. Meu Deus, foi vendido. Sim, foi vendido. Assim era eu e você. O pecado havia nos destruído. Não tinha mais chance, não tinha mais perspectiva de vida. Mas você pode glorificar a Deus nesta noite, porque o Pai olhou lá de cima, enviou o seu Filho e diz: tem alguém que eu possa usar de misericórdia? Tem alguém que eu possa entrar em ação novamente? Tem alguém que quer ter uma viva esperança? Tem alguém novamente que quer voltar a sorrir? Tem alguém que quer ter uma vida diferente, uma vida de vitória? Jesus está olhando para nós.
Esse texto tem uma simbologia muito grande. Que quem ia lembrar de um aleijado que estava em Lodebar vendido, ninguém poderia fazer mais nada. Assim, irmão, é o homem no pecado, não tem jeito. Ele vive, mas vive sem esperança. Ele anda, mas não tem destino. Mas o cristão, irmãos, ele sabe para onde vai. O cristão, ele tem prazer em viver, porque ele sabe que rumo ele vai tomar. Mas você, nesta noite aqui, eu quero te dizer, lembre, você é alguém que está vendo, e você está vendo, está diante do rei, e Deus te dá uma ordem. Talvez você não está entendendo esta mensagem, mas o Espírito Santo vai te esclarecer. Deus está te dando a ordem para dizer para alguém: ainda há esperança. Deus está lhe dando uma ordem para dizer para alguém: o rei ainda está mandando chamar aquele que não tem esperança. O rei ainda está mandando chamar aqueles que ainda não têm paz, não têm gozo. Aleluia! Ah, meu irmão, Mefibosete estava enfermo, aleijado. A Bíblia diz que ele estava sofrendo. E quando Ziba chega, ele tem medo, porque ele achou que a ordem era de morte. É assim que o homem pensa. Quando é para entregar a sua vida para Jesus, ele acha que ele não é digno. E ele fica se lutando, se batendo, tentando viver sem a graça. Mas o homem não consegue. Mas alguém precisa buscar. Alguém precisa trazer. Porque Deus, Ele traz aqui uma palavra ao meu coração dizendo: talvez alguém está cheio de temor, com medo, desesperado, mas você tem a palavra certa. Você tem a resposta certa. Ele havia perdido tudo. Aquele moço perdeu o lugar. Ele perdeu a riqueza que tinha, a herança que tinha. Mas o segredo, irmãos, é se humilhar. Porque todo aquele que se humilha alcança. Se você vê a passagem do filho pródigo, havia uma decadência na vida daquele jovem, foi muito grande, ele perdeu tudo, não tinha mais nada. Mas um dia ele diz: eu voltar-me-ei ter com meu pai. Eu vou voltar da onde é que eu estava. Na casa de meu pai tinha tudo e eu joguei fora. Ele se humilha, ele se arrepende. E a Bíblia diz que quando o pai o vê de longe, o pai fica com seus olhos arregalados, com braços abertos, esperando o filho chegar. E quando o filho chega, ele se dobra aos pés do pai e diz: Senhor, me perdoa, pai. Pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a resposta do pai sempre foi diferente. A resposta do pai para aqueles que se humilham sempre é diferente para nos abençoar. Ele diz: vai, prepara o banquete, porque este daqui estava perdido, ele foi achado, vamos festejar. Quando você está distante de Deus, está se afastando de Deus, não tem mais jeito para você. Mas quando a gente vê que a única esperança é o Pai, aí a gente acorda e se arrepende, e o perdão dele está pronto a nos socorrer, a nos alcançar novamente. Sempre há uma esperança. Esse Mefibosete estava cheio de temor. Quando Ziba chega com a resposta que o rei manda chamar, ele tem medo de morrer. O que eu fiz de errado? Por que o rei quer me matar? Davi ali estava
pensando naquela aliança, analisando que ele tinha uma aliança com Jonatas. Mefibosete não tinha nem noção do que era isso. Primeiro que Israel tinha um negócio que ninguém que era aleijado podia entrar no trono. Já caía por terra aí. Mefibosete não entendeu nada. Como o rei manda me chamar? Olha a minha situação, eu não sou digno. Na verdade, nenhum de nós somos dignos de estar aqui, mas glorifique a Deus, porque Jesus te amou sem eu e você merecer. Você não era digno de ser um adorador, mas Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele perdoou os teus pecados, Ele te dá a oportunidade de estar na casa dEle. Arai, Corianda, Labarraia. Davi agora envia Ziba com uma alegre notícia. Porque quem acredita na mensagem feliz vai ter uma resposta feliz de Deus. Se você crê que Deus pode abençoar a tua vida nesta noite, você vai receber. Se você crê nas promessas de Deus que está registrado nesta palavra, ela vai se cumprir na tua vida. O inimigo, querendo ou não, haverá a resposta de Deus para a tua casa. Talvez a sua visão possa até não entender, mas o projeto de Deus é maior do que o teu pode ter frustrado, mas o Senhor está de olho em você, e Ele te convida para estar na presença dEle, e assentar com Ele, e ter uma esperança com Ele, e viver junto com Ele. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você se alegre na mesa com Ele, se alimente com Ele, viva com Ele, esteja feliz ao lado dEle. A experiência de Mefibosete, ele se humilha diante de Davi. O versículo 6 do capítulo 9, ele se ajoelha, preocupado que ia morrer. Ele reconhece quem ele era, a sua miséria. Eu reconheço que eu não sou digno de estar aqui. Por que me trouxe? Só tem eu de aleijado. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho vó, não tenho ninguém. Por que mandou me chamar? Tem muita gente que acha que a vida é só de miséria. Tem muita gente que acha que a vida não tem sentido. É porque ainda não descobriu quem é Jesus de verdade. Tem gente dentro da igreja que vive como um mendigo porque ainda não descobriu quem é o rei que te chamou. Tem muita gente que vive querendo andar tudo errado, porque ainda não descobriu. O segredo é estar certo ao lado do Todo-Poderoso, porque Ele já tem um banquete, Ele já tem uma mesa, Ele tem tudo preparado para você, e Ele quer cear contigo, meu irmão. Não fique olhando para as bolotas deste mundo, não fique olhando para a miséria do pecado deste mundo. Jesus quer te libertar, Jesus quer fazer a obra completa na minha e na sua vida. Glorifique a Ele, se entregue para Ele, deixa Ele fazer a obra completa, deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele mudar o que for necessário, porque o Rei te conhece, Ele sabe quem você era, Ele sabe de onde você veio, mas Ele quer te trazer para perto dEle. Ele tem algo glorioso para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Davi traz aquele Mefibosete até o rei, dentro do palácio, e ele ficou ali para sempre protegido. Imagine alguém que estava em Lodebar, sem pasta, agora dentro de um palácio, sentado junto com o rei, se alimentando da mesma comida, tendo o privilégio de ter todos os prazeres dentro da mesa, sentando ali. Morou na cidade do rei,
Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui: a tua morada não é aqui não, você tem uma morada na mesa do rei, você tem uma cidade junto ao rei. Deus está te dizendo nesta noite, meu irmão, um culto de vitória pode ser muito bom, mas o teu nome escrito no livro da vida é muito melhor. Ou ver o teu nome sendo chamado pelo mestre dizendo: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Deus está dizendo para você: você é tão precioso, está tudo preparado para você. Deixe desse negócio de ficar vivendo, murmurando ou reclamando. Se as coisas da terra não te traz paz, a do céu traz. Se as coisas da terra não te alegra, as espirituais alegram a tua alma, o teu coração. Este Mefibosete vai desfrutar de uma comunhão plena. Alguém que era aleijado, Deus quebra o protocolo para te abençoar, meu irmão, fique tranquilo. Deus quebra. Deus tira os impedimentos, tira os embaraços. Mas pastor, será que dá para mim? Tá, meu irmão. A misericórdia chegou primeiro. A bondade de Deus chegou primeiro na tua casa. A misericórdia de Deus está indo lá na tua casa agora. A bondade de Deus está te visitando aí agora. Você vai voltar a ser herdeiro das coisas do céu. Você vai voltar a cantar o hino da vitória. Oh, aleluia! Aleluia! Mas o que falta? Falta você fazer. Quando alguém fala para André: encontramos aquele que vai reinar Israel. Encontramos aquele que nós esperávamos. Mas onde que ele é? Diz que vem lá de Nazaré. De Nazaré? Rapaz, vem e vê o que ele é capaz de fazer. Acredita no sobrenatural de Deus, meu irmão. As limitações dos seus olhos, a nossa visão é pouquinha, mas vem e vê. Pela fé nesta noite, Deus está liberando uma palavra de vitória para a tua vida. Acredite, viva os projetos de Deus. Viva, vem, entra para dentro. A promessa de Deus é para você. Seja instrumento de Deus para abençoar alguém nesta noite, em nome de Jesus. Ainda que acabe este ano, você vai ser canal de bênção para alguém da tua casa, da tua família, do teu vizinho, seja quem for. Leve a palavra de bênção, leve a palavra de restauração. Oh, aleluia! Mefibosete se alegra, porque ele achou que ia ser massacrado, humilhado. Aí Mefibosete olha do rei dizendo: o que é que os seus pais perderam? Quais foram as terras que você foi destituído? Dá uma andadinha com Mefibosete aí, Zibe, vê tudo. E é tudo dele por herança. Sabe o que eu vejo? Deus tem tanta coisa para te dar, meu irmão. Deus tem tanta coisa para realizar na minha e na sua vida. E aí a gente quer parar no meio do caminho. A gente quer ouvir aqueles que não têm esperança. Aí me faz lembrar aqui de Saul. Quando eu disse aqui que quando ele foi até Samuel oferecer o sacrifício, chegou lá, oferece. Aí Samuel vai profetizar para Saul: Saul, você vai até uma cidade, onde você vai encontrar alguns homens subindo para Betel. É nele que você vai parar, é nele que você vai se relacionar. Porque no meio do caminho vai ter 2 homens, eles vão estar parados frente ao cemitério. Mas não ouve eles não,
porque ele só tem palavras de morte. Tem gente que já morreu dentro da igreja. Tem gente que só fica aqui dentro para murmurar, para reclamar do A, do B. Mas eu quero te dizer uma palavra nesta noite. Vai para Betel, vai para a presença de Deus. Ouve para aqueles que querem cultuar. Fique do lado daqueles que querem a presença de Deus. Porque eles têm uma palavra profética para você. Eles têm uma palavra de esperança para você. Uriandarabagaias. Não pare para ouvir quem não tem nada. Pare para ter comunhão com quem tem pão na mão, com quem tem vinho na mão, com quem tem o cordeiro. É isso que Samuel vai dizer para Saul. Você vai até lá e vocês vão ver eles subindo. Aí você pergunta por onde que eles vão. Eles vão dizer: nós estamos subindo para Deus. Mas para onde é que vocês vão? Nós vamos para Betel. Porque é na onde a gente tem que chegar. Querido, você precisa estar na casa do Senhor. Você precisa entender que o melhor lugar é aqueles que te convidam para adorar. Você precisa ouvir a voz daqueles que querem ver você mais crente, mais renovado, mais cheio, mais consagrado ao Senhor. Porque se você perguntar para quem já morreu, ele vai dizer para você: por que é que você está lá ainda? Mas para quem está indo para Betel não é diferente. Para quem está indo para a casa do Senhor é diferente. Ele já vai com pão na mão, vai com vinho, símbolo da alegria, e vai com o cordeiro. Eu quero te dizer, se você tem a marca do sangue do cordeiro, você veio no lugar certo. A presença de Deus é sobre a tua vida. E eu encerro esta palavra dizendo: o rei está mandando te chamar, porque o teu lugar é sentar na mesa com ele e ter comunhão com ele. Volte a gozar da comunhão do Espírito Santo de Deus. Volta a ter prazer ao chegar na casa do Senhor. Fiquemos em pé, eu quero orar por você. Ai, Deus está neste lugar. Ele quer te renovar aqui nesta noite. Se tiver alguém que precisa de uma resposta de Deus, eu vou como profeta de Deus nesta noite para você. Saia do teu lugar e venha aqui neste altar. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando no nosso meio. Eu sinto um mover de Deus neste ambiente. Você vai viver as promessas de Deus. Você vai viver o que Deus tem de melhor para a tua vida, para a tua casa. Eu vou orar com você agora. Se eu fosse você, curvasse a sua cabeça e já adorasse a Deus, deixasse Ele te encher. Deixa Ele te encher. Oh, o Espírito Santo está falando, irmão. O Espírito Santo está falando aí com você. E eu sei que você está entendendo. Deus está dizendo para alguém aqui, usando o servo dele lá: eu fiz uma aliança com você. Porque tu tem preocupado com os teus. A aliança eu fiz contigo. Vem para a mesa, que dos teus é eu que cuido.
Eu já tenho começado a obra na tua vida. Te entregue por inteiro e eu farei acontecer. Ai, Couria, ai, Chonefaias. Eu sou Deus que opero na tua vida. Eu sou Deus que opero na tua casa. E sou Deus que visito lá aquilo que tem te preocupado. Rai, Couria, minha ai, Chonefaias. Igreja do Senhor, adore a Ele, adore, 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 adore. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, porque tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Eu sei que tu está renovando vidas aqui. Eu sei que tu está visitando vidas aqui, famílias. Eu sei que tu és um Deus zeloso pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, visita mesmo, Pai, cada um aqui com a tua graça, com a tua unção. Derrama da tua unção, renova, renova, Pai, agora alianças aqui nesta noite. Renova, Senhor, alianças dentro desta casa. Faz uma obra completa, que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos por tudo, nós te exaltamos por tudo, Pai, e no teu nome, Jesus, eu libero esta palavra de vitória na vida deste irmão. Cumpra, Pai, cumpra, Pai, cumpra, Pai, o teu propósito, cumpra a tua vontade na vida dele, cumpra, Senhor, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra completa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glorifique a Ele, porque a vitória é na tua vida, é na tua família, é na vida dos teus, em nome de Jesus.